Olá, retornamos a mais um programa Santa Maria Argumentos, Diálogos Culturais. E hoje nós temos dois assuntos interessantes. Nós vamos falar de maneira geral sobre educação, mais especificamente sobre educação intercultural e educação inclusiva. Para isso, eu tenho como convidadas duas especialistas, duas pós-graduadas, duas mestres, né? Uma doutora, uma mestre, que irão conversar com a gente sobre educação intercultural e educação inclusiva. Está comigo Camila Domingues, professora do Sistema Educacional Gaúcho, pesquisadora lá no Centro de Educação, pesquisa a questão da educação intercultural, da interculturalidade, né? E também comigo, na posição central, a Fernanda Machado, doutora em educação, também pesquisadora de um grupo de estudos, depois a gente fala com ela, ela nos explica, mas um grupo de estudo lá da Universidade Federal de Santa Maria, do Centro de Educação, é docente do Instituto Federal Farroupilha. Eu começo dando as boas-vindas às duas amigas, né, conhecidas, amigas pessoais também, e eu vou começar pela Camila. A Camila, minha colega lá na educação, no doutorado, na disciplina do professor Valdo, é aluna especial do doutorado em educação. Eu gostaria, Camila, primeiro que você se apresentasse um pouco. Vamos falar para o nosso telespectador que está assistindo, né, o tema mais afim da Camila é educação intercultural. Ela pesquisa isso há um bom tempo. Mas, primeiramente, nasceu em Manaus, né, na Amazônia. Conta um pouco da sua vida. Seja bem-vindo ao nosso programa. Quem é Camila Domingues? Obrigada, Giovanni. Obrigada, primeiramente, pelo convite, né, de estar aqui. Eu fico muito honrada. Dou boas-vindas, um olá para a nossa colega, Fernanda. E um olá aos espectadores também. Bom, a Camila é uma mistura de muitas, né, culturas. Digamos, eu nasci em Manaus, meus pais são do interior de São Paulo, uma cidade chamada Fartura, centro-oeste de São Paulo. Eu já sei que o teu pai não é militar, né? Não. Todo mundo pergunta se minhas andanças pelo Brasil, né? Porque já morei no Nordeste, morei em Manaus, nasci em Manaus e morei lá 20 anos. Perguntam para mim se a questão é que o pai é militar, né? Milico, não, é cigano mesmo, tem alma de viajante. E acabei nascendo em Manaus e por lá eu fiz muito da minha andança, no caso, dentro da pesquisa e na minha formação, né, trabalhando com as questões interculturais com os povos ribeirinhos da Amazônia, né? Então, a Camila atualmente é professora do Sistema Educacional Gaúcho, do Colégio Gandhi, da Vale Machado, aqui em Santa Maria, onde já atuo durante uns 3 anos, né, como docente lá dos cursos técnicos de radiologia, enfermagem, massoterapia, com disciplinas básicas, né, do módulo básico dos cursos, ética profissional, relações humanas e profissionais, e essa minha bagagem intercultural eu tento inserir dentro dessas disciplinas. Camila, por que Santa Maria? Rapidinho, como você veio parar em Santa Maria? A nossa TV Santa Maria, o canal 19, é uma rede comunitária. Então, abrange a nossa região aqui de Santa Maria. E o nosso telespectador, e a gente recebe e-mails, né, quer saber por que Santa Maria? Por que você acabou aqui na cidade de Santa Maria? Primeiramente, acabou não, né? Sim. Parou aqui, né? Sim, primeiramente por questão familiar, né? Boa parte da família do meu antigo relacionamento moram aqui, né? Mas um maior interesse também pela vida acadêmica de Santa Maria, né? Por essa jovialidade de Santa Maria me chama muita atenção. Então eu pretendo terminar o resto da minha formação, que eu espero que não tenha fim, afinal a educação ela é contínua, né? Deve ser. Então também é esse o maior interesse. Daqui a pouco a gente volta a falar contigo, agora dando as boas-vindas à Fernanda Machado, doutora em educação. Agora, no dia 19 de junho, estará lançando o seu primeiro livro, que é baseado na tese, né,
do doutorado em educação. Eu gostaria primeiro que vocês dissessem para o nosso público, já dando as boas-vindas, quem é a Fernanda Machado, resumindo em algumas palavras. Olá, então, a todos, a todas, né? Gostaria muito de agradecer essa oportunidade, o convite do Giovanni para estar aqui nesse momento, né? Nessa troca, né? Com a colega Camila também, que eu acabei de conhecer, também fiquei muito interessada nas questões, porque se aproximam muito nas questões também que me interessam, né? Eu sou nascida aqui em Santa Maria, né? Minha família toda é daqui. O meu interesse pela educação especial nasceu justamente dessa vontade de conhecer esses sujeitos outros que não, esses sujeitos que nós normalmente chamamos de normalidade, né? Eu não tenho também na família algum filho com deficiência ou parente com deficiência. Normalmente as pessoas nos perguntam, né, se a escolha pela educação especial se dá em função dessas questões. No meu caso não, minha questão realmente era a curiosidade. Pensei muito se eu deveria fazer psicologia ou fisioterapia ou serviço ocupacional, terapia ocupacional, para trabalhar com essas pessoas, mas eu sempre achei que na educação eu poderia, né, prestar atenção a questões que me afetam mais. Acredito que provocaria, conduziria, né, a práticas que poderiam ser interessantes também para essas pessoas, né? Então, cheguei dessa forma à educação especial. A minha caminhada profissional, ela não começou pela docência, né? Ela começou por caminhos não acadêmicos. Eu fui técnica em assuntos educacionais na Universidade Federal de Santa Maria, né? Iniciei a minha caminhada profissional ali, mas sempre com o pé, né, na comunidade acadêmica, porque gosto muito da questão da pesquisa, né? E nesse meio tempo, já inserida no curso de doutorado em educação, eu prestei concurso para o Instituto Federal Farroupilha, né, Campus Alegrete, e lá sou professora de educação especial e atendimento educacional especializado, né? Nessa instituição eu atuo então nos cursos de graduação, especialmente com as disciplinas de políticas públicas e educação para a diversidade e inclusão, mas também faço um trabalho de assessoria pedagógica, né, com os nossos alunos em processo de inclusão no Instituto. Camila, o nosso telespectador, ele acompanha o nosso programa. Um abraço à Aide, a Aide Ostinho, a Denise Reis, aos diversos e-mails que nós recebemos na parte cultural. Eu gostaria que Camila, assim, nós estávamos aqui, até para o telespectador ficar sabendo, antes da gravação, conversando sobre o linguajar, né, sobre a necessidade de chegar até o público compreender bem o que é a educação intercultural. E a minha primeira pergunta para ti sobre o assunto é exatamente essa. Resume assim, com um linguajar mais fácil, mais acessível ao público, quem está nos assistindo, independente da sua faixa etária, independente da idade, o que seria a educação intercultural? Bom, essa questão das culturas múltiplas, né, que é muito presente no nosso Brasil, não só nele, mas vamos focar agora a atenção, porque estamos inseridos dentro desse território. A questão dessa multiculturalidade que nós encontramos, né, através das ocupações que existiram aqui, existe um embate, uma situação peculiar, assim, um olhar sobre essas diferenças, uma necessidade de haver um olhar sobre essas diferenças culturais. Então, a educação intercultural, ela tenta justamente promover um não a esse embate, mas um sim para um diálogo entre essas culturas. Então, a necessidade de haver dentro da educação uma troca, não só a respeito da questão cultura étnicas, né, diferenças étnicas, mas também diferenças em tudo que é espaço onde as diferenças são problematizadas. Inclusive a educação especial, né? E isso é uma coisa em comum que talvez você vislumbrou e eu também percebo isso claramente, né? E são discussões que nós temos feito lá dentro do Centro de Educação com o professor Valdo Barcelos e que tem enriquecido demais tanto o meu eu Camila, como pessoa, como humana, porque para além da educadora temos que pensar essa questão do eu humano, né? Então, a educação intercultural nada mais é que estabelecer trocas, né, de relações entre as diferenças, aceitando-as, né, conforme
esse andar vai sendo feito através das emoções, através da amorosidade. O pessoal diz aqui, eu sempre comento na TV que esse não é um programa de entrevista, esse é um programa de debate. É um programa que as pessoas trocam, dialogam conhecimentos. Então, uma coisa que me chama a atenção, eu também sou um pesquisador, junto com a Camila, da educação intercultural. E algo que é fundamental na atualidade é a questão do respeito, né? O respeito ao outro, essa necessidade que nós vemos da população, principalmente, não somente, mas principalmente pelas redes sociais, de tentar convencer o outro em relação à sua ideia. A interculturalidade, na verdade, ela ajuda, né, Camila, ao indivíduo a pensar mais no outro, a se colocar mais no outro, a respeitar a vivência do outro e até aceitar uma possível divergência, porque nós devemos tentar criar, não discussões, mas debates sobre ideias, e nunca só em cima ou contra pessoas, né, Camila? Já vou passar uma pergunta para a Fernanda, mas nessa tua visão intercultural, creio que te ajudou bastante enquanto docente. Fala um pouco sobre isso rapidinho. Bom, isso tem ajudado e tenho certeza que tem muito a ajudar ainda, porque é um processo, né? Já que a gente fala de intercultura, de trocas, né? De tentar diminuir essas forças que nós tentamos, como você falou, tentamos querendo ou não dominar, fazer com que a nossa razão, com que a nossa percepção de mundo se sobressaia do outro. Então, eu nunca quero aceitar a tua opinião, nem a tua. Eu quero fazer prevalecer a minha. Então, dentro da escola, dentro do espaço como educadora, eu acredito que tem me ajudado muito no sentido de permitir com que os alunos me repassem informações sobre aquilo que eles têm de informação. Então, quando eu leciono, eu faço uma aula expositiva, óbvio, né? Mas o espaço do debate é o espaço em que eu privilegio, é o espaço em que eu dedico mais tempo, porque eu quero escutá-los. Eu quero que exista essa troca, eu quero que eles falem concordando ou não comigo. E a educação especial também, existe uma grande parte da educação especial que contempla essa parte intercultural, ou seja, do respeito à diversidade. A Fernanda, ela está lançando dentro de pouco um livro interessantíssimo. Eu tive a oportunidade de ser um dos primeiros a ler esse livro, pela editora Caxias, que a editora Caxias tem sede aqui em Santa Maria. Fernanda Machado, tente não buscar uma definição completa, porque isso seria uma definição muito acadêmica. Eu sei que com as poucas palavras tu não vai conseguir definir bem, mas por um contato com o público, um linguajar assim para o público, defina para nós a educação especial e a educação inclusiva. Eu acho super interessante essa questão, Giovanni, porque me parece que, pelo menos na atualidade, as pessoas confundem muito educação especial com educação inclusiva, né? Não são a mesma coisa, né? Educação especial é um campo, né, de atuação pedagógica, um campo que tem teoria, prática, etc., questões metodológicas específicas, né? E a educação inclusiva, ela é uma forma de atuação possível da educação especial. Então, não necessariamente que a educação especial é sinônimo de educação inclusiva. A educação especial, historicamente, trabalhou de diversas formas, né? Muitas vezes até não sendo inclusiva. Exatamente, exatamente. E a educação inclusiva, ela, na nossa atualidade, ela vem como esse grande princípio, né? A inclusão como esse grande princípio de acesso, participação, né, e permanência de todos os sujeitos em todos os espaços sociais, né? Essa seria, digamos assim, uma tentativa de tentar falar sobre esse princípio da inclusão, que passa pela inclusão escolar, que passa pela inclusão em outros âmbitos, né? Não somente pela escola, que vem sendo na escola, né, o foco do nosso trabalho em função da nossa área de atuação. Mas a inclusão é algo muito mais amplo, né? A inclusão é algo que atinge a todos nós, porque ela não é só para aqueles sujeitos que se dizem à margem, né? Nós também, a todo momento, queremos nos incluir em alguns espaços e precisamos nos movimentar para isso, né? O que precisamos discutir sempre, né? Porque o direito à inclusão,
ele é um direito que ele pode sim ser garantido por lei, mas a qualidade desse direito é algo que a gente acaba a todo momento tendo que estar atento, né? Porque incluir simplesmente não é algo que garante a qualidade dessa educação. E me parece, eu vou te fazer uma pergunta, né? Parece-me que nos últimos 10, 15 anos, no nosso país, a educação inclusiva ela ganhou uma importância maior. Né? Ela, ao menos, está mais visível, né? Com mais espaço na própria mídia, com mais espaço nos centros de educação, com uma abrangência maior, uma discussão maior a respeito do assunto. Você concorda com isso e alguns aspectos, o porquê está acontecendo isso na última década? Me parece que isso é muito importante de se dizer que, sim, estamos trabalhando com a inclusão no holofote, né? A inclusão está na vitrine. Né? Isso é muito bom porque nos provoca a pensar sobre ela, né? No entanto, não é por acaso que isso acontece, né? Não é um ato de bondade, não é um ato... são muitas circunstâncias que se encontram para que a gente possa falar disso nesse momento deste jeito. Né? São circunstâncias econômicas, políticas, né? Uma série de discursos, né? De saberes, de conhecimentos que nos fazem hoje pensar a inclusão dessa forma. Né? Acho que a gente precisa também ficar atento a isso, porque se corre muito risco de fazer isso não como um ato político, mas como um ato politicamente correto. Né? E o politicamente correto ele precisa sempre ser problematizado para não virar uma obrigação. Além do politicamente correto, um ato de marketing, né? Exato. De auto-marketing ou de marketing institucional. Né? E eu gostaria, assim, agora nós sabemos quem é Camila Domingues, nós sabemos quem é Fernando Machado, nós sabemos o que é educação intercultural, assim, de maneira geral, nós sabemos também de maneira geral o que é educação especial, o que é educação inclusiva. Eu já vou preparar para o segundo bloco, deixando vocês pensarem o seguinte questionamento. O seguinte pensamento, a seguinte memória. Eu quero que vocês nos digam uma memória na educação intercultural e na educação inclusiva que tenha algum registro, algum fato, algo importante envolvendo algum aluno ou algum colega que tenha marcado a memória, que tenha mexido com a parte emocional. E também no segundo bloco nós vamos falar um pouco sobre um projeto muito bonito realizado pela Camila Domingues lá na Amazônia com a população ribeiria e vamos falar um pouco mais sobre o livro da Fernanda Machado que está sendo lançado em pouco tempo. Fiquem conosco, a nossa pausa é pequena, já retornamos com esse assunto que está interessante. Obrigado pela sua participação. Não levante, não vá nem no banheiro, que já voltamos. Informativo Casa do Poeta Santa Maria. Apoio Cultural. Bela Trento Restaurante e Pizzaria. E Membuí Corretora de Seguros. Livraria Casa da Cultura. Quatorze escritoras fizeram parte da construção da obra Elas por Elas, Olhares Roubados. Lançada ontem no auditório da SUCV e com mais um lançamento marcado para o dia 27 de abril na Feira do Livro, a obra faz parte da programação do Mês da Mulher da Câmara Municipal de Vereadores e aborda o universo feminino em diversas perspectivas. A gente se reuniu e a gente estabeleceu metas, assim. Cada uma escreve poesia e prosa de determinados temas que mais se agradam, né? Que tem um maior entendimento. E foi o que a gente fez. Daí a gente fez a leitura e escolheu os textos, e os melhores textos vieram para o livro. A capa da obra foi feita pela secretária de Cultura de Santa Maria, Marília Chartuni.
Assisti a declamação, aliás, a exposição dos textos, né? Elas fizeram conforme cada uma ia lendo e eu sentindo, pegando palavras-chave e essas palavras eu desenvolvi. Uma das ideias, né, seria olhares roubados, e as minhas figuras femininas, cada uma expressando uma das mulheres que elas representaram, né, de todas as raças, credos, cores, na verdade o que elas representaram ali é que as minhas figuras não têm olhos, então cada um coloca os olhos que quiser, os olhares são roubados, mas eles estão ali para quem quiser adivinhar. Um dos textos presentes no livro tem a autoria da delegada Débora Dias. O meu texto é sobre feminismo, tá? Que eu acho uma temática importante, que ultimamente tem se falado mais ainda, né, por uma série de acontecimentos. Eu acho que sim, nas redes sociais o tema feminismo e machismo está muito em voga, embora seja óbvio, um tema que há muito tempo se discute, é um movimento, né? Então eu achei, assim, para mim era importante, como eu fui convidada, né, já estava bem adiantado o trabalho, eu achei importante que passei para elas se ela interessava e elas gostaram realmente, as demais autoras, né, do texto. Olhares Roubados é a segunda edição do projeto Elas por Elas e a terceira edição já está confirmada para o ano que vem. Porque o universo é muito grande, o tema é um tema muito intenso e tem muita coisa para ser explorado, né? E o olhar capta, são várias maneiras de captar, né, essa dimensão do sentimento feminino sobre as coisas. Informativo Casa do Poeta Santa Maria. Apoio Cultural Bela Trento Restaurante e Pizzaria e Membuí Corretora de Seguros. Livraria Casa da Cultura. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Retornamos ao programa Santa Maria Argumentos, Diálogos Culturais. E para você que está chegando agora na frente da televisão, nós estamos com Camila Domingues, docente, pesquisadora lá do Centro de Educação, Pesquisa e Educação Intercultural, e Fernanda Machado, docente também, doutora em Educação. A Camila é aluna especial do doutorado em Educação, a Fernanda, doutora em Educação, é docente no IFE Farroupilha. O assunto da Fernanda, educação inclusiva. Eu deixei uma pergunta no final do primeiro bloco, provocando as duas debatedoras, pedindo uma memória, algo que tivesse ficado registrado dessa vivência nos assuntos que pesquisam. Eu pergunto então para a Fernanda Machado, que está relacionada à educação especial, nos conte aí uma memória, não precisa citar nomes, mas algo que tenha ficado de bom, positivamente, que marque também nosso público. Giovanni, eu tenho um caso muito específico, muito recente, como professora do IAE Farroupilha mesmo, muitos casos de alunos, né? O próprio IAE Farroupilha, ele vem de uma política de inclusão, né? Ele busca estar em locais que muitas vezes as universidades não estão. E eu tenho o caso de um aluno com uma deficiência, que eu não vou dizer qual é, mas uma deficiência muito comprometedora, eu diria assim, que fazia um curso noturno, né? Um curso superior noturno. E ele, com toda essa dificuldade, ele viajava, porque eu posso dizer que ele viajava 40 quilômetros do assentamento em que ele morava até o campus e do campus de volta para o assentamento. Então ele viajava 80 quilômetros por dia para estudar. Né? E eu fico pensando nesses momentos o quanto a gente precisa se preocupar com essas pessoas. Né? Esses sujeitos
que estão lá, que estão tendo talvez a única possibilidade, né, de cursar, enfim, algo que lhes interesse, apesar de todas as dificuldades. Isso não é tentar fazer disso um ato heróico, um ato que coloque somente no sujeito toda a, digamos assim, toda a nobreza do ato. Não é olhar isso por um olhar politicamente correto ou romântico demais, é olhar isso como realmente nós precisamos desse tipo de trabalho, porque as pessoas precisam da oportunidade. Essa tua afirmação me emocionou aqui, eu até pergunto para o nosso telespectador, até eu peço para o Leandro, tu joga para cá, Leandro, isso aqui na TV, né, Leandro? O Leandro está atrás ali das nossas câmeras nos ajudando. Eu pergunto para o telespectador, você já pensou em fugir do Brasil? Telespectador, você já pensou em sair daqui? Nós que vivemos um país que nos causa tantas mágoas políticas e tantas mágoas ideológicas, um país que nós, trabalhadores, amamos, né, e respeitamos, já passou pela minha cabeça, mas a gente não desiste do nosso país, já passou pela cabeça, por que não abandonar esse país e viver em outro com maior segurança, ou em outro que exista um maior respeito, né? Então, mas eu acho que nós não podemos desistir, né, Fernanda, nem Camila, não podemos desistir, essa é a nossa terra, o nosso povo, e aí eu já pego, fazendo esse gancho, né, pedindo o teu momento que tenha te emocionado, que tenha te marcado no projeto lá da população ribeirinha ou qualquer outro momento da tua vida, com a educação intercultural. Sim. Então, Giovanni, uma memória muito presente até hoje, né? É uma comparação quando você vai ler nos livros relatos de viajantes portugueses, espanhóis, quando chegaram à Amazônia, suas impressões, né? E quando você vai à casa dessas pessoas, visitá-las, conhecê-las, nós passávamos 10 dias para mais, né, viajando pelo Rio Solimões, que é um rio bem barrento, com muito material em suspensão. As pessoas viviam em áreas de várzea, áreas alagáveis. A água, a um certo ponto do ano, chegava até a metade da casa delas e elas tinham que construir assoalhos no meio da casa, porque a água chegava até essa altura, vamos supor, né? E eles teriam que andar e sobreviver e viver andando agachado. Quando eu cheguei um momento e falei, boa tarde, tudo bom, né? E era um período de dificuldades. Como é que vai? 9 horas da manhã, tomando um cafezinho, coisa boa, né? Me ofereceram café e são muito calorosos, muito receptivos. Bem típico as pessoas do interior. E daí, não, está tudo bem, professora, não sei o que bom que a senhora veio ver a gente e tudo mais. E me comentou uma situação bem triste, que eu fiquei até chocada, assim, mas que acontece, é natural mesmo dentro da área acadêmica, né? Que ele me contou, esse morador, que chegou um rapaz que era pesquisador e queria conversar com ele e disse assim, aí, a essa hora em casa, né, não tem que pescar, não tem que fazer nada, e ele me relatou algo que eu via nos livros, que as impressões dos portugueses, dos espanhóis, era que os moradores ribeirinhos indígenas, às 9 horas da manhã estavam em casa e eles não tinham o que fazer, eram descansados, né? É muito comumente visto os ribeirinhos indígenas como povos atrasados, justamente porque é feita uma visão, né, dessa realidade cultural a partir da nossa realidade capitalista, ocidental, né, de 8 horas da manhã às 6 horas da noite, é o horário que nós estamos trabalhando. No entanto, a realidade do morador ribeirinho é a realidade da natureza. Eles acordam às 4 horas da manhã para pescar. É o horário que o peixe está em maior movimentação, que as águas estão calmas, não há movimento de barco e tudo mais. Então, eles conhecem essa realidade melhor que nós. E eles só precisam pescar para aquele dia, no máximo para o outro, até porque eles não têm como armazenar, não tem energia elétrica em muitos lugares. E essa realidade me chocou muito. Essa troca, né, de conhecimento me chocou muito. Então, me chocou no sentido positivo, porque eu me alegrei em ver que ele sorria ao contar essa situação, ele tirando graça, falando assim, mas aquele rapaz não sabe de nada, entendeu? Eu achei isso me marcou bastante. Muito interessante, muito interessante. Agora,
Eu quis fazer aquele comentário sobre desistir do Brasil, Fernanda e Camila, justamente por essa falta de percepção que ainda, de maneira geral, no senso comum, ainda nos falta enquanto cidadania. Esse fato que tu contou, desse aluno que viajava 80 quilômetros para estudar, olha que coisa linda. Olha esse fato que a Camila nos conta desse cidadão que tem uma realidade distinta, não é nem melhor nem pior que a nossa, é diferente. Né? A questão da diversidade que é tão importante nesse mundo globalizado. E eu gostaria agora fazer inicialmente perguntas curtas para Fernanda Machado, que ela me respondesse, e depois nós vamos falar um pouco mais detalhado. Fernanda Machado, você vai lançar um livro. Qual o título? O título é Inclusão Escolar e Sensibilização, o risco de conviver e o risco de não conviver. Qual o tema geral do livro? O tema geral são as práticas de sensibilização, né, para a inclusão no Brasil. Como se originou o livro? Ele é originado da minha pesquisa de doutorado, né, concluída em 2015. Ele vem tentando problematizar um pouco a forma como nós tentamos convencer a população a aceitar a educação inclusiva. Ok. Já retorno para ti, a gente fala um pouco mais detalhado sobre o livro. Repete o título, por favor, para o nosso telespectador. Inclusão Escolar e Sensibilização, o risco de conviver e o risco de não conviver. Camila, agora perguntas rápidas, depois a gente detalha um pouco mais. O projeto com população ribeirinha foi realizado aonde especificamente? Tá. Foi realizado no entorno de Manaus, no caso, mais especificamente na área das cidades Coari e Manaus, né, que era um trecho da construção do gasoduto da Petrobras. Envolvia qual o objetivo? Tá. Investigar quais eram os impactos psicossocioculturais que esse projeto iria causar na vida desses ribeirinhos. Quanto tempo durou o projeto? 2 anos. 2 anos de projeto. Tá. Agora nós voltamos para falar um pouco sobre o livro. Agora sim, eu queria que tu detalhasse um pouco mais o livro, mais profundamente, como são divididos os capítulos, qual o teu objetivo de lançar esse livro. É um livro técnico, é um livro para pessoa especialista ou cabe a um leitor mais geral, um leitor geral que quer saber um pouco mais sobre educação inclusiva, ou é mais técnico para o profissional da educação especial e da educação inclusiva? Não, o livro, na verdade, ele tenta provocar quem se instigue com o tema, né? O livro olha para digamos que um corpus de análise, para usar uma linguagem mais metodológica, né? Que normalmente não é utilizado nas pesquisas, que são os testes, os materiais de divulgação, as revistas. A própria história, né? A própria história sobre a deficiência que vem, digamos assim, sendo divulgada nas escolas, enfim, no nosso país, as pequenas cartilhas, né, que tentam convencer as pessoas, sensibilizar as pessoas para a inclusão. Até algo que eu já li o teu livro, algo que me marcou é aquela invisibilidade de algum tempo atrás, né, que buscava se tornar a pessoa com alguma deficiência invisível à sociedade. Fala um pouco sobre isso para nós. Na verdade, o livro, na verdade a pesquisa mostrou e o livro tenta trazer o quanto há um tempo atrás essa invisibilidade da pessoa com deficiência, especialmente no contexto da escola, né, ela vinha a partir de um risco de conviver. Né? A gente olhava para esse outro como alguém que arriscava o nosso bem-estar, que a convivência com ele poderia trazer problemas de ordem social, de ordem escolar, de aprendizagem para os outros alunos. Né? Então, o risco era conviver com essas pessoas. Conviver com essas pessoas era tomado como um risco. Agora um pouco de propaganda. Né? Pode falar, quanto custa o livro? O preço do livro é R$30. Um preço bastante acessível, R$30. Como o nosso telespectador poderá, a partir do dia 19 de junho... Bom, antes disso, o lançamento 19 de junho é na Biblioteca Henrique Bastide, aqui em Santa Maria. É a biblioteca do Largo da Locomotiva. A princípio deve ser por volta de 19 horas. Acho que o horário ainda não sei se já está definido. Por volta de 19 horas, é isso? Isso.
Então, quem for lá poderá adquirir o livro no lançamento. Estão todos convidados, né? Não, com certeza, serão todos muito bem-vindos. Isso. Além disso, eu pediria assim, onde se conseguir esse livro? Tem as livrarias de Santa Maria, tem o próprio site da editora, né? E um e-mail. Nos passa um e-mail de contato seu, para que o nosso telespectador possa entrar em contato e até adquirir, né? Por e-mail. Meu e-mail é fernanda.camargo@iffarroupilha.edu.br. Pode repetir, por favor? fernanda.camargo@iffarroupilha.edu.br. Mais alguma coisa específica sobre o livro que tu gostaria de comentar? Eu gostaria de comentar, porque o livro trata do risco de conviver e de um risco de não conviver, que é, na verdade, a problematização que eu tento fazer, que hoje ainda nós estamos olhando para a convivência com a deficiência como um risco. Só que hoje o risco seria não conviver, não ter esse contato com o outro, não aprender com o outro, nessa lógica um pouco que o livro vem tentando provocar algumas questões. Depois eu retorno para mais uma palavra. Camila, o teu projeto lá na Amazônia com a população ribeirinha durou por 2 anos. Detalhe um pouco mais o que foi esse projeto, como foi, quais as experiências retiradas que seria interessante para uma população aqui no interior do Rio Grande do Sul ter ciências e ficar sabendo. Olha, esse projeto, ele teve por iniciativa a Universidade Federal do Amazonas, né? E aí um conjunto de pesquisadores de todas as áreas do conhecimento. Então, íamos em barcos, assim, antropólogos, sociólogos, biólogos, engenheiros, qualquer área do conhecimento que você pudesse pensar, porque imagine, impactos psicossocioculturais da construção de um gasoduto. É uma inovação enorme, né? É um impacto enorme para o modo de vida dessas pessoas. Então, necessitou-se, né, que profissionais de todas as áreas fossem entender o que ia acontecer com o solo, o que ia acontecer com a água, o que ia acontecer com a cultura dessas pessoas, com o psicológico, com o viver, né? Então, o projeto teve uma grandiosidade, apesar de que a participação da psicologia é apenas por 2 anos, mas o projeto existe até hoje para mais, se eu não me engano, eu posso estar enganada, mas para mais de 6 anos o projeto existe. Justamente porque é um projeto muito longo, não há como você levantar evidências tão profundas das alterações que podem ocorrer no solo, nas águas, enfim, de um projeto tão grande quanto esse, a construção desse gasoduto, né? Então... E esse projeto, assim, especificamente, qual era a sua atividade? O que você fazia dentro do projeto? Tá. A equipe de psicologia ficou encarregada de fazer um levantamento dos impactos psicossocioculturais, como eu disse. Então, nós entrevistávamos tanto os moradores, os pesquisadores que iriam até essas comunidades para recolher plantas, qualquer contato, né, que eles fossem ter com aquelas áreas, eles deveriam ir até o líder comunitário, conversar com a liderança comunitária e pedir autorização para entrar. Então, fora esse público, nós também entrevistamos os pesquisadores, os representantes da Petrobras que estavam por trás desse projeto. Então, na verdade, assim, nós precisávamos entender qual era a percepção que esses ribeirinhos tinham a respeito dessa coisa louca que estava acontecendo lá no ambiente deles, né? Era uma alteração dia e noite, porque era o pesquisador vindo de tudo que é lugar, todos os dias. Então, o que eles pensavam a respeito disso? Como é que existia o diálogo com esses moradores? Se existia de uma forma tranquila, se não existia, se existiam clivagens, né, conflitos sociais, e existiram aos montes. Então, nós fizemos um levantamento dessas questões e impondo também intervenções socioeducativas. Nós do Rio Grande do Sul, muitas vezes pensamos na Amazônia somente como indígenas. Por que nós não podemos chamar a população ribeirinha de indígenas? Pois é. Olha, essa questão das identidades, né, é complicado, porque quando você utiliza até a categoria identidade, você está, de certa forma, colocando as pessoas em pacotes. Então, existe um embate muito grande dentro da ciência
e que a percepção minha hoje, através dessas leituras da interculturalidade, né, de pensar o outro a partir dele e de mim e essa relação, como que se constrói, eu passei a não gostar mais de identificar as pessoas. Até essa palavra ribeirinho, para mim, é complicado, porque muitos não se veem com essa denominação. Eles são moradores de áreas rurais, simples, mas para... E até entra a questão da miscigenação também, né? A questão da cultura, a questão da diversidade. Isso. A parte, né, o ribeirinho em si, o que é? É o resultado de uma miscigenação, né, entre indígenas, quilombolas, nordestinos e brancos. Então... Ok. Bom, algo mais sobre educação inclusiva que você queira acrescentar, Fernanda, ainda que rapidamente, infelizmente nosso tempo já está esgotando. Educação inclusiva, algo mais? Somente a respeito da sensibilização, né? Que é algo que é muito estratégico dentro do contexto da educação inclusiva, né? Convencer a conviver com o outro, né? O que eu penso é que nós temos que pensar, se nós queremos produzir efeitos diferentes, nós temos que agir de forma diferente. E normalmente eu tenho visto, especialmente por conta do livro, né, o quanto a gente tem repetido estratégias de sensibilização buscando coisas diferentes. Nós não vamos chegar a esses efeitos se não fizermos coisas diferentes. E para sensibilizar, nada melhor que um livro, nada melhor que um programa de televisão. E aí nós estamos... A TV Santa Maria está executando a sua função social de TV comunitária, que é especificamente contribuir para esse debate e justamente para essa sensibilização. Camila, algo mais, ainda que rapidinho, sobre a educação intercultural que não tenha dito? Sim, para concluir o que você falou, né? Nós aqui no Rio Grande do Sul pensamos a Amazônia, né, a partir dos indígenas, e hoje uma aluna me falou uma coisa parecida. Ela me falou que a gente pensa a Amazônia assim, é um bioma, é uma floresta e tem índio lá dentro, né? Nós não pensamos a Amazônia, e isso acontece nos livros didáticos, isso é um problema. Então é uma questão que eu gostaria de levantar também para minha futura tese de doutorado, quem sabe, né? É justamente problematizar isso, né? Porque a Amazônia ela não é só uma área verde, ela é uma área verde constituída por pessoas. Bom, a última pergunta que eu sempre gosto de deixar, um minutinho, algo que não foi dito, que nem foi perguntado, algo que gostaria de acrescentar sobre o tema ou qualquer assunto específico, diverso, fique à vontade, Fernanda Machado. Obrigado por sua participação. Eu agradeço, Giovanni. Gostaria somente de dizer que nós estamos criando agora no âmbito do Instituto Federal Farroupilha um grupo de estudos e pesquisa em políticas públicas e educação especial, GPE, que é formado por pesquisadores do IF Farroupilha, da Universidade Federal do Oeste do Pará e do Centro Universitário Franciscano, aqui de Santa Maria. Então, é um trabalho que nós estamos iniciando, gostaríamos de divulgar. É um grupo vinculado ao CNPq e certificado pelo IF Farroupilha. E se alguém quiser o contato sobre esse projeto, pode utilizar o próprio e-mail que você já forneceu. Muito obrigado novamente pela sua participação. Camila, algo que não foi perguntado, algo que não foi dito, que você ainda queira acrescentar? Acho que não, acho que estou satisfeita também. A colega que contribuiu bastante, né, com umas percepções que eu já tinha, foi bem construtivo esse momento, te agradeço, você nos deixou bem à vontade, foi muito bom. Não sei se tu quer deixar o e-mail também, fica à vontade para deixar, ser. Até para contato sobre o tema, se quiser deixar o teu e-mail, já que eu perguntei o da Fernanda, né? Tá, dominguescamila@gmail.com. dominguescamila@gmail.com, vai aparecer aqui na nossa tela, está aparecendo. Camila, estive com a companhia agradável de Camila Domingues, docente do Sistema Educacional Gaúcho, pesquisadora da educação intercultural, e também com a presença agradável da Fernanda Machado, docente, doutora em educação, pesquisadora da educação inclusiva e da educação especial. Agradecemos a presença das duas, já convidamos para outras visitas ao nosso programa, sejam muito bem-vindas futuramente, mas agradecemos principalmente você que nos acompanhou durante o programa Argumentos do início ao fim e nos acompanha semanalmente. Aguardamos você na semana que vem, se Deus quiser.